Olá, tudo bem? Eu sou a Tatiana e a convite da Elofy, estou aqui com um conteúdo super bacana sobre inteligência social. Essa habilidade que está chegando cada vez mais nas pautas organizacionais e que está relacionado diretamente ao novo contexto organizacional de empresas que estão colocando dentro da sua estratégia a pauta do ESG. Aquela pauta que está vinculada a um ambiente, a uma proposta, a um produto que esteja vinculado à sustentabilidade, tanto econômica, quanto ambiental, quanto social. Bom, falando um pouquinho assim de quem é a Tati, né? A Tati é aquela profissional que por muitos anos, mais de 18 anos, esteve num contexto de como intraempreendedora e em diferentes contextos organizacionais, empresas de tecnologia, empresas de metalmecânica, empresas de cultura nacional, multinacional e por aí vai. E dentro desse contexto, trabalhei por muitos anos na área de educação corporativa e comunicação interna, fazendo toda uma entrega de alinhamento de cultura e alinhamento das trilhas de desenvolvimento desses colaboradores que fazem parte das mesmas. Enfim, faz 3 anos que eu fiz uma transição de carreira. Hoje sou dona de uma empresa voltada a desenvolvimento organizacional e de profissionais. E dentro desse contexto, uma das coisas que eu sempre tive um cuidado é trabalhar a minha qualificação e as minhas ferramentas no campo técnico, que a própria sociedade nos exige, né? Então, graduação, pós-graduação e mestrado. Mas uma vez que eu entendi que meu propósito é através de uma aprendizagem que transforma, diferente do contexto organizacional ou do profissional que está ali disponível e predisposto a se desenvolver, também busquei qualificações comportamentais para me auxiliar a me conectar, né, enfim, com as pessoas e as empresas. Enfim. Bom, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre mim, acesse nas minhas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, Tati Costa Consultoria no Instagram, Tati Costa no LinkedIn. Bom, feita essa apresentação inicial, sobre o tema em específico, antes de eu falar sobre a habilidade e inteligência social, se faz necessário a gente fazer algumas conexões de outros temas que estão correlacionados a essa habilidade. E uma das coisas que está relacionada a essa habilidade é a mudança que muitas das organizações já estão fazendo ou já fizeram, que é um contexto muito impulsionado pelas gerações millennials. Isso mesmo. É aquela geração lá de 1982 a 2000, né, esse recorte geracional. E é a geração que trouxe com mais força dentro dos ambientes organizacionais a necessidade de trabalhar por propósito. Mas aí vocês podem perguntar, tá, de propósito? Propósito é uma coisa nova, uma coisa que, enfim, da onde surgiu? Ele já foi falado muito, né, por Aristóteles, mas que ganhou uma grande proporção nos últimos anos pelo Simon Sinek. Simon Sinek conseguiu traduzir dentro de uma linguagem corporativa a importância do propósito nos meios organizacionais. Bom, e aí o que é propósito? Propósito não é algo que se descobre, é algo que você cria a partir do seu autoconhecimento. Não necessariamente é o que tu faz ou como tu faz, mas é o porquê você faz. E essa geração, que hoje já está, muitas delas, em cargos de liderança, em cargos que tem aí uma influência direta, né, sobre o grupo, sobre a equipe de trabalho, a, o propósito, a pessoa que trabalha com propósito, para ela identificar esse propósito da organização, muitas vezes ela precisa olhar para si, conectar qual é o seu propósito, qual é o seu sentido de vida e de carreira. E uma das coisas que aconteceu com esse novo estímulo, né, que por muito tempo as organizações elas investiam em capacitações técnicas. O mercado nos exigia capacitações técnicas. No processo de seleção, a gente é muito conduzido pelo aquilo que a gente buscou de conhecimento técnico. E aí, uma vez que a gente começou a trabalhar a questão do propósito, do sentido, as empresas começaram também a olhar sobre a necessidade de desenvolver os seus colaboradores em competências comportamentais.
E aí, quando a gente fala sobre competências comportamentais, também nos dá a abertura e a disponibilidade de também reconhecermos quais são as nossas forças de caráter, quais são as nossas habilidades cognitivas que facilitam ou que potencializam a nossa entrega técnica, né? E também quais são as nossas vulnerabilidades. Então, outra coisa que mudou muito nos últimos anos com esse olhar mais do sentido, né? O trabalho não como algo pesado, né? Não como um sacrifício, eu preciso trabalhar, e sim, que bom que eu tenho um trabalho, porque ele me traz sentido para os meus sonhos, para as minhas realizações, para o legado que eu construo no meu dia a dia. Quando tu tem essa consciência, tu também está trabalhando muito a questão de também reconhecer aonde tu também não é tão bom. E aí essa geração também faz essa ressignificação. A vulnerabilidade ela sempre esteve próximo da gente. A diferença é que a gente tinha a vulnerabilidade como algo que trazia um peso para as nossas relações. Era como se fosse um risco, né? Como se fosse trazer as suas vulnerabilidades era algo que era tido como um julgamento e não uma predisposição de evolução. E aí teve essas duas grandes mudanças aí dentro do contexto das organizações e no contexto da sociedade como um todo. Eu gosto muito de conectar a importância do propósito com a fala da Lorna Davis. Ela foi a CEO da Danone Wave, uma empresa que tem um olhar de impactos de sustentabilidade, e ela faz uma correlação da importância do propósito com uma emoção chamada amor. E ela traz a seguinte frase: e para mim, ter um propósito no seu negócio é como escolher o amor em sua casa. Por que você teria uma casa que não tem amor? Por que você teria um negócio que não tem propósito? Então, trabalhar por propósito, reconhecer o seu propósito de vida, está muito conectado àquilo que tu ama, aquilo que te motiva de alguma forma a ser quem tu é e para quem você realiza, né? Porque quando a gente trabalha, a gente entrega algo para alguém ou alguma coisa. E como é movido, né, esse processo de entrega? Quais emoções eu acesso de forma que faça com que essa entrega ela seja importante e que nos traga felicidade. Bom, feito isso, uma pesquisa que foi feita em 2019 pelo Instituto do MIT, onde eles pesquisaram por mais de 120 países líderes dentro de organizações de diferentes contextos, eles fizeram uma análise sobre sentimentos e mapearam também quais eram os comportamentos dessas lideranças que estavam aculturando, que estavam fortalecendo uma nova economia. E uma das coisas que trouxe esse estudo é a importância e o reforço sobre a necessidade das organizações trabalharem o claro senso de propósito dentro da sua cultura, dentro da sua estratégia. E aí, dentro dessa situação, o que a gente traz, né? Nos últimos 5, 6, 10 anos, vamos lá. A maneira como trabalhamos mudou, né? A forma, as pessoas, elas não querem só trabalhar por trabalhar, mas trabalhar por sentido. Por que eu faço? E isso, o que eu faço, de que forma repercute, né, no meio em que eu vivo. Não só como caráter profissional dentro do ambiente organizacional, mas também com relação ao cunho social. Eu estou produzindo o quê? Eu estou ajudando, apoiando a produzir que tipo de serviço, que tipo de negócio, que tipo de sistema, processo, enfim, e de que forma essa entrega ela influencia a minha economia, ela influencia meu campo ambiental e meu campo social. Além disso, né, a narrativa das lideranças, elas
tem aí um papel de motivar as outras pessoas a tornarem-se protagonistas das suas vidas e carreiras. Nós tínhamos uma crença, né, que o que a gente era no trabalho, a gente não era em casa e vice-versa. E isso ele não faz mais sentido trazer essa pauta para dentro do contexto, porque nós, seres humanos, pessoas, somos regidos por emoções dentro de um perfil em que, independente do ambiente em que a gente esteja, a gente precisa acessar as nossas emoções e trabalhar com a inteligência emocional. Ah, Tati, inteligência emocional também é pauta desse momento atual? Sim, é um dos skills também importantes que cada vez mais está ganhando notoriedade do ambiente organizacional. Tá, e a inteligência social? A inteligência social é um recorte da inteligência emocional. A inteligência social é o como eu me relaciono com o meio que eu vivo. É de que forma eu impacto na vida das pessoas e da sociedade como um todo. É o quanto eu uso a minha comunicação de forma clara, empática e que haja uma intenção clara que ambos tenham uma relação ganha-ganha. Ou que haja ou busque um equilíbrio entre as partes envolvidas. E por aí vai. Enfim, dentro dessa narrativa das lideranças, o que é importante, né, no atual contexto? É entender que aquilo que tu expressa realmente possa ser visto através do seu comportamento, né? Eu gosto muito desse slide quando ele diz assim: o que você é o que você está disposto a lutar. Qual é a tua luta diária, né? E aí, bom, para tu reconhecer a tua luta diária, tu também tem que reconhecer o que faz sentido para ti e reconhecer a tua importância perante ao processo, né? Qual é o teu papel hoje em dia? Qual é a tua contribuição direta? A gente, como ser humano, como profissional que atende vários outros papéis, paternidade, maternidade, filho, amigo, colega, né? A gente não exerce só uma única coisa, a gente é um ser com vários papéis. O quanto a gente para refletir que o nosso comportamento está sensibilizando, motivando outras pessoas. E aí, qual é essa motivação? Que tipo de comportamento eu exerço no meu dia a dia que eu possa, em algum momento, parar e refletir e entender se é um comportamento que me satisfaz, que me dá alegria de pensar, nossa, eu influenciei essa pessoa para atender essa necessidade, para se realizar naquela situação. O que eu mais entrego para esse mundo, né? Enfim, e aí dentro desse contexto, eu trago de novo a geração milênios, com base em alguns estudos com a pauta sobre as gerações, essa geração milênios, ela traz um contexto e uma importância sobre a sustentabilidade. A gente aí, nesse período, eu fiz o mestrado faz 1 ano e meio, 2 anos. Quando eu comecei a definir a minha linha de pesquisa, eu comecei a estudar sobre a conexão da responsabilidade social corporativa com a gestão de pessoas. E dentro desse contexto, dentro dos artigos que eu tinha acesso para leitura, pouco trazia a responsabilidade social corporativa como um tema conectado ao colaborador. O colaborador como principal protagonista dentro do ambiente organizacional. Se tinha muitos estudos vinculados à estratégia da organização, né? Mas poucos estudos falando sobre o comportamento humano que impulsionava a importância da responsabilidade social corporativa. Pois eu vou falar um pouquinho para vocês ali na frente sobre essas conexões. Tá, Tati, mas por que tu trouxe a responsabilidade social corporativa? Porque se a gente trabalhar impacto social, se a gente falar sobre o contexto organizacional, a responsabilidade social corporativa, que tem hoje muito olhar da diversidade e inclusão, ou agora como estratégia o ESG, tudo faz parte do mesmo contexto de estudo, o mesmo contexto de propósito, de sentido, né? Mas a responsabilidade social corporativa como se ela perdeu um pouco a sua força dentro das instituições, dentro dos ambientes de estudo, porque ela percorreu um caminho muito mais assistencialista, para atender a legislação do que, de fato, trabalhar muitas vezes na causa, nas margens, nas dores do sistema, né?
E aí, com a inovação, com o ingresso na inovação como estratégia das organizações, a gente teve uma influência muito forte também sobre o olhar humano dessas organizações, e aí traz a importância da diversidade, da pluralidade, né? E é isso tudo, todo esse movimento dentro dos ambientes provém da partir desse recorte geracional que é os milênios, em que traz dentro da pesquisa alguns dados muito importantes. Um deles é que 61% sentem-se pessoalmente responsáveis por fazer a diferença no mundo. Veja bem, nessas bases de estudos, eu busquei duas pesquisas com recortes diferentes de datas. Eu peguei de 2008 e 2016 e ambas só fortalecem esses indicadores que aqui estou compartilhando com vocês. Então, essa mesma geração ela traz que 79% desejam trabalhar para uma empresa que preocupa-se com a forma como contribui para a sociedade, 69% recusariam-se a trabalhar para uma empresa que não é socialmente responsável, 88% afirmam que considera o seu trabalho mais gratificante quando tem as oportunidades de causar um impacto positivo em questões sociais e ambientais, né? E aí essas gerações, a gente começa a entender que são pessoas que estão no ambiente organizacional, ou seja, que produzem algo, que desenvolvem algo, mas também são as pessoas que consomem esse produto que é construído pelas organizações, né? Então, é aquela geração que puxa pelos dois lados. Puxa pelo lado como produtor, como desenvolvedor, como criador, né, do processo, do produto, enfim, mas também é aquela geração que consome aquilo que é desenvolvido, produzido pela sociedade, pelas organizações como um todo, né, pelo mercado da economia. Bom, um outro fato curioso que eu queria compartilhar com vocês é os modelos de negócio, né? Que também são importantes e estão correlacionados à inteligência social. Bom, por muitos anos a gente tinha dois modelos de negócio. Nós tínhamos um modelo voltado ao mercado capitalista, né? A grande maioria das empresas é dentro desse olhar. E quando era uma empresa vinculada à filantropia, à assistência social, nós temos as ONGs. Só que, o que aconteceu? Nos últimos anos, houve um crescimento significativo de um terceiro modelo de negócio, que são os negócios sociais ou empreendedorismo social. E isso se deu à necessidade de que esses profissionais que entraram num ambiente em que não se vinculava o sentido do propósito ou que não tinham entendimento sobre a importância dessa empresa, desse negócio, num olhar de sustentabilidade, uma vez que o colaborador ele não se reconhecia nesse ambiente que não tinha esse olhar, ele sai do mercado já pronto e começa a pensar num novo negócio que tenha esse olhar, né? E aí começou a criar muito a necessidade de empresas que tenham essa cultura de impacto sustentável, seja ele ambiental, social e econômico, né? Então, são empresas que trazem, né, a necessidade de ter escalabilidade econômica, né, o olhar para o crescimento, o olhar com rentabilidade, mas uma rentabilidade que gera impacto, que mobiliza os stakeholders, né, a rede de fornecedores, a ter um olhar de sustentabilidade, e esse olhar de sustentabilidade possa trabalhar a parte ambiental, social e econômica de uma forma geral, né? A gente está vendo aí muito forte com outros temas, por exemplo, a economia consciente, tá vindo isso cada vez mais, e dentro do papel do líder, o líder consciente, que é aquele profissional, aquela pessoa, aquele, enfim, aquela, não necessariamente um líder por cargo, né? O liderança por atitude, por comportamento mesmo, né? Que tem todo um olhar de consciência sobre essas práticas de sustentabilidade nos seus negócios. Bom, e aí, o que as empresas que por muitos anos tinham um modelo de negócio pautado num capitalismo, né? O que eles começaram a fazer, né? A gente, por alguns anos atrás, a gente veio com aquele boom da globalização
E muito naquela fala por todos os lados, dizendo: se a empresa não se voltar para a inovação, a empresa estava fadada a não mais existir. Então, de um movimento muito forte, toda pessoa que coloca um negócio ou que quer manter um negócio, ela precisa ter um olhar de tecnologia, inovação, enfim, inovação não necessariamente é tecnologia, né? A gente já sabe disso, inovação, ela pode estar voltada a produto, a processo, a tecnologia também, mas enfim, ela ter dentro do seu direcionador estratégico a inovação como um dos pilares. Hoje, cada vez mais está se crescendo uma outra onda de necessidade para manter as organizações, que é uma organização que tenha dentro da sua estratégia a sustentabilidade. E quando eu falo sustentabilidade, são práticas voltadas ao ESG. Tati está falando ESG, ESG é uma sigla em inglês que dentro da sua tradução, environment, que é ambiental, social, e G, que é governança corporativa, a parte do compliance, a parte da estratégia com vínculo financeiro. Escalar, forma econômica, mas uma economia consciente. E aí, dentro desse contexto, as grandes organizações, para se sustentar dentro dessa nova onda, também começaram a olhar para as suas estratégias, a ver como poderia ser, se já não eram, e elas começaram a entender que precisavam ser, E aí dentro desse contexto, aí vem fortemente a importância, das áreas dos processos que estão vinculados a pessoas, e aí a gente vê a importância da gestão de pessoas como um catalisador e impulsionador de práticas responsáveis dentro do ambiente organizacional, E ali também tem a influência da responsabilidade social corporativa, como necessidade. E aí, o cruzamento desses dois eixos, grandes eixos nos ambientes organizacionais, promovem ali um engajamento desses profissionais a se sentirem-se pertencidos e responsáveis por uma cultura que emana sustentabilidade. Seja desde o desenvolvimento do seu produto, do processo, quanto ações no ambiente externo também, E aí, o que eu trago para vocês? Que essas empresas, as empresas multinacionais, nacionais, de grande e médio porte, elas começam a mudar a sua estratégia, a sua cultura, E aí elas deixam de ter uma responsabilidade social corporativa implícita, que é o que a maioria tem hoje, É atender as cotas, É tu não trabalhar a diversidade e inclusão, É tu atender a necessidade de incluir para atendimento de uma lei e não de uma consciência social. Então, sai desse olhar assistencialista, sai desse olhar que a gente diz que é responsabilidade social corporativa implícita e vai para um olhar explícito. E o que é esse olhar explícito? É aquela área, é aquele processo, é aquela cultura, é aquela liderança que olha para os seus colaboradores e dão espaço para eles, dão voz para eles dentro da sua diversidade cognitiva, cultural, geracional, enfim, toda a diversidade, que a gente tem hoje para criar espaços de transformação dentro tanto da estratégia quanto, e aí traz o ambiente interno, que é a própria organização, através de programas de desenvolvimento individual, programas de desenvolvimento de equipe, de lideranças, plano de carreira, pesquisa de clima, manutenção desse clima, quanto também ações externas, o quanto esse colaborador ele pode acessar o ambiente e entregar um valor a mais para esse ambiente, além daquilo que a empresa faz, Eu tenho um exemplo, assim, muito bacana, assim, de algumas empresas, em que, por exemplo, existia uma necessidade do RH de contratação de profissionais dentro de uma qualificação técnica específica. E aí a empresa tomou como partido se tornar um celeiro, O que é um celeiro? É uma empresa que forma colaboradores, que formam profissionais. E aí você pode perguntar, Tati, mas aí tu vai formar, a pessoa vai estar pronta, vai para o mercado? É um risco,
né? Mas aí tu também está entregando o melhor para o mercado. Ele é uma relação ganha-ganha até o ponto que eles entenderem que é uma relação ganha-ganha, né? E aí, como é que começou isso? De que forma eles trouxeram a responsabilidade social corporativa explícita, interna e externa? Interno, eles criaram um projeto em que eles pudessem olhar para a sociedade, para um campo de vulnerabilidade, né? Escolas municipais em que tinham jovens que viviam em vulnerabilidade, mas que tinham uma grande potência de oportunidade de desenvolvimento, estavam abertos a isso, né? Então eles criaram um projeto em que eles começaram a relacionar os stakeholders. O que seriam os stakeholders nesse processo? O stakeholder interno, que era o próprio colaborador, o stakeholder do governo, então eles trabalharam com a Secretaria da Educação do município onde a empresa estava instalada, e o stakeholder da escola, a diretoria e o próprio aluno, né, como cliente e fornecedor de informação. E aí os próprios colaboradores montaram um plano de curso de formação em que trouxessem as suas principais habilidades exercidas pelos próprios colaboradores. A empresa cedeu esses colaboradores dentro de uma carga horária e eles montaram essa proposta e apresentaram primeiramente para a Secretaria da Educação, lá definir qual escola seria o modelo. Depois foram nessa escola, mostraram o plano de curso que era contraturno, que não influenciava na grade curricular da escola, e convidaram os alunos daquela escola a se capacitarem no turno da tarde. Ao final daquela formação, antes disso, né? Tati, que tipo de curso? Dentro da necessidade daquela empresa, programação básica, inglês, espanhol, metodologias ágeis e por aí vai. Temas que faziam parte do portfólio e necessidade da empresa, que tinham profissionais que tinham o conhecimento para multiplicar e profissionais que queriam fazer a diferença, foram para o ambiente externo, capacitar esses jovens. Ao final da formatura, o que a empresa fez? Selecionou os melhores alunos que se destacaram e convidaram eles para trabalhar como jovem aprendizes dentro da organização. Ah, Tati, mas não deu para chamar todo mundo? Não deu. E aí, qual é a contribuição direta frente a isso? Aquele jovem, ele teve acesso a um outro mundo, a novas possibilidades. E além disso, ele foi qualificado para se preparar e buscar novas oportunidades que outras empresas também têm necessidade, né? Então, isso é um exemplo, é um case, né, de uma organização que tem um olhar da sustentabilidade, dando apoio e desenvolvendo seus colaboradores, porque que acontece? Tu dá voz para esse colaborador, ele tem a iniciativa dele e a gente é melhor naquilo que a gente mais treina. Então, aquele profissional que fala inglês, ele ensina outras pessoas a falar inglês, ele se torna melhor naquilo que ele faz. Se aquele profissional, ele tem habilidades, metodologias ágeis, e ele capacita outras jovens, outras pessoas dentro dessa metodologia e vendo em cenários diferentes, ele tem uma criatividade maior para desempenhar melhor o seu trabalho dentro do ambiente corporativo. Então, uma relação ganha-ganha, uma relação em que a empresa cede, o governo cede e os jovens também cedem o seu tempo para estar aberto ao mundo que eles não têm total noção, né? Ou tem uma mínima noção, mas não sabe, a gente não tem um controle, né, de tudo que pode vir, né? E aí, bom, quando a gente tem uma intenção aberta, clara e objetiva, as coisas só tendem a ser positivas. E aí, dentro desse contexto, a responsabilidade sociocorporativa, ela vem num vínculo de propósito, de sentido entre empresa e colaborador. Ela tem a gestão de pessoas que faz a mobilização, né, desses profissionais, junto com as lideranças e poder de direção da diretoria. E uma empresa que ela sai de um contexto, que a sustentabilidade ela faz parte da cultura, da organização e se tem uma maturidade dentro desse olhar de estratégia, ela começa a ser migrada e reconhecida como uma empresa de inovação social. Ela sai do mindset de escassez e
vai e se perdura dentro do mindset de abundância. E aí o colaborador que está dentro desse contexto, ele é reconhecido como um ativista social corporativo, né? Tá? Ativista social me dá parece que está vinculado à religião, está vinculado à política, não. Tem esses ativismos, sim, tem, né? Mas aí a gente está falando de um ativismo corporativo, de transformação e mudança do ambiente vinculado à sustentabilidade econômica, ambiental e social, né? E aí, como eu já falei para vocês em alguns momentos, aqui está a tradução, né? E o direcionamento do ESG. Vocês sabem que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comentei com vocês que dentro dos artigos não tinha nada vinculado, muito pouco, na verdade, vinculado ao poder da pessoa, do colaborador dentro das organizações. Eu me lembro que eu me qualifiquei para minha dissertação e logo depois houve um evento em Estocolmo, um congresso que mobilizava estudantes, cientistas dentro desse campo. E aí eles direcionaram especificamente sobre o olhar do comportamento humano na responsabilidade social corporativa. Isso foi em 2019, gente. A partir disso, 2019 para 2020, começou a crescer cada vez mais o tema do ESG. Cada vez mais começou a surgir, né, cursos, formações. Hoje o que a gente vê muitos fóruns internacionais de liderança falando sobre essa necessidade. E isso é aqui, 2019, 2020 para cá, que criou uma força maior. E junto com isso veio algo que ainda não está forte, mas está crescendo muito. E assim, meu desejo é que ganhe cada vez mais notoriedade, e eu tô aqui para potencializar isso, que é falar sobre não só a estratégia da organização com esse olhar do ESG, mas qual é o skill comportamental, a competência comportamental necessária para desenvolver um ambiente organizacional para tomar uma empresa que gera impacto social e ambiental vinculado ao bem-estar, né? Então, esse skill que eu quero trazer para vocês e que é a pauta principal desse nosso encontro é a inteligência social. Teve uma pesquisa, né, lá pelo Fórum Econômico Mundial, feito, né, entre as principais competências de 2015 a 2025, e a inteligência social tá lá, né, dentro do campo da liderança com influência social, e também ela tá na parte da autogestão quando a gente fala resiliência, tolerância, estresse e flexibilidade, tá? Além disso, eu quero colocar aqui para vocês como sugestão de TED, né, um vídeo no YouTube falando sobre a pesquisa do Robert Waldinger, que ele traz uma pesquisa muito bacana sobre a reflexão da inteligência social num contexto de bem-estar no trabalho. Então, já temos vários dados, várias pesquisas que trazem, né, a importância do relacionamento, a importância do quanto, o quanto é libertador, engajador e transformador a gente nos relacionarmos com as pessoas, com o ambiente e com o contexto em que a gente está inserido, né? Então, é uma pesquisa bem bacana. Ele é psiquiatra, ele de Harvard, né? Na área da medicina, e ele dirige um estudo muito importante que traz a inteligência social como a principal habilidade de relacionamento, né, do ser humano. E aí, quando a gente traz pensadores, estudiosos sobre o tema, eu trago dois autores. Um, vocês já conhecem bastante, que é o Daniel Goleman, que é o grande, não sei se eu posso dizer guru, mas é a pessoa que se dedicou por muito tempo a falar sobre inteligência emocional e que traz aí a inteligência social como potência de uma habilidade que precisa ser melhor explorada, difundida dentro dos contextos. Uma coisa que eu vejo muito, né? A gente está falando muito do ESG dentro dos contextos organizacionais. O mercado como um todo está crescendo isso, né? E é importante, porque, enfim, toda empresa ela quer se sustentar e quer crescer. E aí a estratégia ESG ela tem esse olhar de sustentabilidade vinculado à economia, a crescimento financeiro.
mas pouco ainda se fala sobre a habilidade o skill que está por trás disso, que promove essa transformação no ambiente organizacional de forma comportamental. Tu pode ter toda a estratégia, tu pode ter o A, B, C como fazer, mas o processo ele se torna consciente quando a pessoa que está envolvida dentro da estratégia ela tem a autorresponsabilidade de compreender o quanto a sua tomada de decisão pessoal influencia na tomada de decisão vinculada às pessoas envolvidas diretamente àquela escolha. Né? E aí a gente tem dois conceitos. Eu tenho um do Carl Albert, que ele diz que a habilidade que a inteligência social é uma habilidade de se relacionar bem com outras pessoas e conseguir que elas cooperem com você. E Daniel Goleman fala que inteligência social refere-se ao aspecto de consciência interpessoal, que vai desde a capacidade instantânea de experimentar o interior do estado de outra pessoa para vir entender seus sentimentos e pensamentos até as mais complexas situações sociais. Tati, é fácil? Não é fácil. A gente já não já é difícil a gente nos entender com profundidade. Imagina entender o outro, né? Vamos pensar assim, nos conhecer com profundidade é entender os nossos gaps, é entender, reconhecer e valorizar as nossas forças, né, de caráter, as nossas competências, é olhar para as nossas vulnerabilidades de forma amorosa, é entender quais são as nossas crenças que nos limitam muitas vezes de realizar algo e reconhecer as nossas crenças que nos impulsionam a fazer aquilo que a gente deseja. É saber reconhecer as influências do contexto que a gente vive, das empresas, das pessoas que passaram por a gente ou que convivem com a gente hoje, de que forma elas influenciam no nosso modelo, né, de cognição da nossa personalidade. Falar sobre nós mesmos é compreender a influência familiar, a influência das organizações que passaram pela nossa carreira. Então, e aí também reconhecer os nossos ciclos, né? Porque nós somos mutantes de forma orgânica e foi por iniciativa também, né? E o mundo como um todo também nos força algumas mudanças. E aí compreender quais são os nossos ciclos. E tudo isso se torna complexo, mas também motivador, porque quanto mais a gente se conhece, mais consciente a gente consegue ter, mais consciência a gente consegue ter sobre as influências que a gente gera na nossa vida e na vida das pessoas. E aí, inteligência social é um plus disso. Além de me conhecer, de que forma eu conheço o outro, o ambiente, a situação, as pessoas que fazem parte do meu dia a dia. E para mim, particularmente, isso se torna um desafio, mas um desafio que me instiga a ser cada vez melhor, né? Naquilo que eu me proponho, naquilo que eu acredito. Então, dentro da inteligência social, a gente tem dois olhares mais profundos. Um é vinculado à nossa consciência social, ou seja, o que sentimos em relação aos outros. Então é importante a gente ter essa consciência das emoções, da nossa interpretação sobre os nossos vieses inconscientes, né? De como a gente enxerga o outro. E aí também a nossa aptidão social. A partir do momento que eu sei disso, o que eu faço com essa informação? Como é que eu reajo? Como é que eu interajo com o meio que eu vivo, né? Então, são os dois olhares de forma geral sobre a importância da inteligência social. Primeiro é reconhecer, é dar aquele check-in, né? Sobre o estado em que eu estou vinculado, conectado. E a partir disso é como eu entrego, como eu me relaciono, como eu articulo a minha comunicação e a minha escutatória dentro das relações que ali estão, né, no meu dia a dia. Inteligência social, ela está vinculada a outras habilidades, né? Acabei de citar uma delas, a comunicação, a escutatória, a visão sistêmica, o relacionamento interpessoal, o relacionamento intrapessoal. Ele está vinculado a trabalho em equipe, ele está vinculado à liderança, ele está vinculado à resiliência e por aí vai. Então, a inteligência social é um guarda-chuva e abaixo dele tem várias outras competências que se correlacionam, né? Dentro de uma intenção de lidar com o outro, né? Saber, dentro dessa conexão, despertar o melhor do outro dentro daquilo que vocês acreditam e reconhecem.
E aí, inteligência social é de um jeitinho bem emocional mesmo, né? Envolve como você se conecta com o mundo e com você mesmo. É aquela relação comigo e com o outro, comigo e com o outro. E aí tem uma teoria que eu gosto muito de falar e que eu uso muito ela dentro das minhas aulas, dentro da consultoria, dentro dos programas de desenvolvimento que eu aplico dentro das organizações, que é a teoria U. E a teoria U é uma metodologia desenvolvida pelo Arthur Sharma, um estudioso, professor do MIT, e ele traz, depois de 18 anos de pesquisa, todo um olhar apreciativo sobre essa teoria que gera transformação social. E aí a inteligência social está muito vinculada a isso, porque a teoria ela te traz a necessidade de nós termos uma mente aberta, um coração aberto e uma intenção aberta. Só que quando eu tenho uma mente aberta, é entender como eu acesso a minha curiosidade. A minha é mais curiosidade do que certezas. Eu tenho certeza que não vai dar certo. Eu tenho certeza que aquela pessoa não é boa. Eu tenho certeza que aquela pessoa não tem capacidade de fazer tal coisa. Em vez de ter essas certezas, a gente ter a curiosidade de dizer: será que a gente pode experimentar dessa forma? Será que o que o outro vai dizer se a gente dá esse desafio para ele? Será que a gente tem como criar um negócio voltado para essa situação? O que será que poderia acontecer se a gente montasse uma proposta desse tipo? Despertar mente aberta para a nossa curiosidade. E aí uma das coisas que a gente tem que ter um cuidado, um contraponto a isso, é o quanto está alto, né? O volume está alto internamente da nossa voz do julgamento. O quanto a nossa voz está tão alta a ponto de que não nos permite abrir novas possibilidades, experimentar novas situações, começar as coisas pela primeira vez, crescer algo que talvez está ali já muito compactado, né? Quando a gente fala sobre estar com o coração aberto, é o quanto eu acesso a minha compaixão. E a minha compaixão é o quanto eu consigo olhar para o outro, me comunicar com o outro de forma apreciativa, não trazendo somente a minha verdade, mas estando aberto para a verdade do outro. Tá? E quando eu acesso a compaixão, eu tenho que ter um cuidado sobre o quanto o meu volume da voz do cinismo tá alto. Como assim a voz do cinismo? O quanto a gente se depara com algumas realidades e a gente, fecha os ouvidinhos, não é comigo, tá longe de mim, né? Quantas vezes a gente para numa sinaleira, vê uma pessoa pedindo uma comida, pedindo alguma coisa, a gente olha pro outro lado, mexe no celular, né? Quando tu vê dentro do ambiente um colaborador pedindo para apresentar tal coisa, uma ideia, e tu, não, hoje agora eu tô sem tempo, né? Então, é a nossa voz do cinismo, a nossa voz, eu apontei o ouvido, tudo certo. A nossa voz do cinismo, né? O quanto ela tá alta, por isso que eu botei o ouvido. E quando a gente fala sobre vontade aberta, né? Intenção, mente aberta, coração aberto, intenção aberta, o quanto a gente está acessando para colocar a mão na massa, para começar, para dar o primeiro passo, a gente está acessando a nossa coragem. Então, quanto a nossa coragem ela tá ali sendo motivada para fazer, para dar o primeiro passo. E ao mesmo tempo, qual é o cuidado que a gente dá para nossa voz do medo? Um medo tão alto a ponto de nos paralisar. E isso tudo, né, tá conectado à inteligência social, de uma forma em que a gente consegue, né, compreender que tudo começa como nos conhecemos, compreendemos o outro e de que forma nos relacionamos, comunicamos à busca dessa compreensão. E para fechar esse nosso encontro, né, esse pocket, né, essa aulinha aqui que foi, tô muito feliz de estar aqui, né, de poder compartilhar com vocês esse momento. Uma das coisas que eu tenho como propósito da minha carreira é difundir o conhecimento, é buscar oportunidades em que a gente possa verbalizar o nosso estudo, verbalizar a nossa experiência,
para que outras pessoas possam acessar e quem sabe, né, aquilo que eu falei aqui para vocês de alguma forma não fez sentido em alguma realidade que vocês vivem, dentro de uma empresa, dentro do teu papel dentro da sociedade, dentro do teu papel como dentro do contexto familiar. Enfim, inteligência social ela está em todos os ambientes, em todas as relações. E quando a gente fala sobre sustentabilidade, não necessariamente tu precisa estar dentro de uma organização. Tu pode ir lá, estar na tua casa dividindo os lixos, né? Ou fazendo uma reciclagem de material, ou não comprando um produto de origem animal, né? Enfim. Então, inteligência social vinculado à sustentabilidade, ela está em todos os momentos da nossa vida, né? Então, em todas as decisões que a gente toma diariamente. E aí eu queria fechar com vocês. Quem me conhece sabe que toda a oportunidade que eu tenho de me conectar com as pessoas, eu gosto sempre de deixar uma reflexão. Uma reflexão-ação que eu digo, que não é só uma frase de efeito. E sim, né, é aquela oportunidade de a gente dar o primeiro passo, né, pela primeira vez. A gente já sai desse calor aqui dentro da fala e quem sabe a gente não aperta, não acessa a nossa mente aberta, nosso coração aberto e nossa intenção aberta. Eu quero convidar vocês para refletir qual foi a última vez que você disse para a pessoa que te inspira. Te inspira, Tati? Sim. A gente está sempre sendo inspirado. E também a gente inspira. Agora a gente precisa saber no quê. Esse é o desafio. Então, reconhecendo as boas inspirações, né? As pessoas que te inspiram diariamente. Por que não dar esse presente para essa pessoa? Por que não falar com essa pessoa? Por que não mandar um áudio, dar uma ligada, fazer uma vídeo? Ou quem sabe a pessoa está ali no teu lado. Olha para ela e dá esse presente, né? Exerce a tua inteligência social, dando o bem para o outro, dizendo o quanto essa pessoa é importante para ti, dentro de uma situação, dentro de uma fala, dentro de um exemplo, dentro de uma história que foi vivida. Enfim, esse é o meu convite que eu quero fazer para vocês que estão aqui me assistindo. Eu gosto muito dessa frase, não sei qual é o autor, mas levei para mim, que é: deixe vir dentro de você todas as sementes que impediu de germinar por medo de não brotarem. Então, a gente só floresce se a gente permitir, né? E aí, por que não florescer coisas lindas que a gente tem a capacidade, todo mundo tem, né? Capacidade de fazer. Então, enfim, olhem para suas sementes e vejam quais recursos são necessários para que elas possam germinar. Quero trazer algumas dicas também de livros sobre inteligência social para que vocês possam beber mais da fonte. Também quero me colocar à disposição para contatos, através das minhas redes sociais, do meu e-mail, telefone, enfim. Me procurem. Adoro conversar, adoro fazer trocas, adoro fazer a diferença na vida das pessoas. Uma vez que eu me coloco desta forma, eu também estou sendo transformada, né? Porque a gente aprende com o outro o tempo todo. É isso. Meu muito obrigado pelo convite e, enfim, espero vocês aí na frente. Logo, logo. Porque o futuro, a gente, quando tem intenção aberta, ele vem com tudo para transformar e ser transformado. Até mais!